Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, eu queria primeiramente agradecer a sua audiência. As mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido pelos nossos e-mails, pelo nosso Instagram, pelos nossos Facebooks, enfim, é uma alegria muito grande receber e ter esse contato contigo através desse programa. Hoje estaremos estudando o Livro dos Espíritos, algumas questões. É isso mesmo, André Luiz? E como você está? Graças a Deus, tudo bem, cumprimento o nosso telespectador, é isto mesmo. Hoje nós veremos algumas questões do Livro dos Espíritos. Veremos em especial o livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item é o 7º, Dupla Vista. Mas antes, eu gostaria de divulgar uma vez mais o último livro que eu lancei, Passos de Luz, volume 3. Você pode adquirir tanto ele individual como o combo, o 1, o 2 e o 3, numa caixinha especial para que você possa dar de presente. Agora estamos já em outubro, já caminhando próximo do Natal, 2 meses vai passar rápido. Se você quiser dar um presente e ajudar ainda uma instituição, ao adquirir o livro, você ajuda o CEPAC. Então você pode comprar essa edição que você está vendo, diferenciada, bonita, feita especialmente para você, através da nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br. Primeira questão do dia, 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso a que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então nós vemos, é um estudo muito interessante, não é? Porque quem tem a dupla vista, ele pode enxergar com os olhos abertos, com os olhos fechados, ele não precisa estar em concentração. É interessante, eu vejo que há uma confusão muito grande por parte das pessoas, porque há muita gente que me procura e diz: Sérgio, eu vejo vulto, eu vejo as coisas passar assim pelos meus olhos, algumas coisas negras, não é? Allan Kardec já chamava a atenção na época que nós temos que tomar cuidado se não é alguma coisa pertinente ao nosso olho, que muitas vezes gera alguns pontos negros que passam pelos nossos olhos, não é? Nós precisamos diferenciar o que é a dupla vista e o que é flash mediúnico. Isso é muito importante. Por exemplo, às vezes a pessoa vê um vulto. Isso não é dupla vista. É um flash mediúnico. Isso, com a educação mediúnica, poderá tornar amanhã a dupla visão, a dupla vista. A dupla vista é aquela que o médium tem total controle daquilo que está vendo. Ela pode ser limitada. O que é limitada? Ele pode ver um espírito dentro daquela sala, como ele pode ter uma visão mais dilatada e ver todo o conjunto de espíritos que estão naquele lugar. Eu vou dar o exemplo do Chico. Então, uma vez o Chico ganhou um carro e os amigos disseram: Chico, você vai ter que tirar a carta para dirigir o carro. Não, eu não posso. Não, Chico, você fica dependendo dos outros, isso é ruim. Você sabendo dirigir, você vai para onde você quer. Eu não posso. E aí, depois de muita insistência, perguntar: mas por que você não pode, Chico? Então Chico diz assim: porque na minha visão, eu não sei o que é o plano físico e o plano material. Eu não consigo distinguir. Isso é uma dupla vista dentro da mais conceituada visão espiritual. Lembrando que o Chico só tinha uma vista, né? Porque a
A do olho esquerdo, quando ele tinha 17 anos, teve aquele problema que ele só tinha uma vista física. E eu conheci uma pessoa em Itapira também que me contou. O Chico tinha um hábito quando vinha para a cidade. Ele sempre gostava de andar naquela rua do comércio, né? O Chico gostava de andar, ver movimento. E ele tinha um hábito de segurar no braço das pessoas, não é? Iam conversando, aquela turma ia atrás dele. Quando essa pessoa que o Chico estava segurando no braço me contou que o Chico começou a fazer um zigue-zague no andar. Ele então ficou preocupado. Em determinado momento ele disse: Chico, você está passando mal? Ele diz: não, meu filho, eu estou desviando dos espíritos. Essa é a dupla vista. É aquela pessoa que tem uma visão total daquilo que está no mundo espiritual. E até dentro da dupla vista, da clarividência, da vidência, existe aqueles que enxergam 10% do mundo espiritual, 20% do mundo espiritual, 100% do mundo espiritual. Ah, eu tenho a dupla vista, estou vendo tudo. Não, você está vendo uma parte. Então é importante nós mencionarmos isto também. E outra coisa, nós temos que tomar cuidado, porque a vidência também, a dupla vista, é muito fácil de ser mistificada. Ah, estou vendo, por exemplo, Jesus. Nos sanatórios, por exemplo, está cheio de pessoas lá falando que está vendo Jesus, Nossa Senhora, o santo de sua preferência, são os espíritos obsessores se passando. E a pessoa crê mesmo que está vendo Nossa Senhora, por exemplo, num quarto de um sanatório. São projeções, né, André? Relembrando que a dupla vista, ela pode, se você fez uma simbologia maravilhosa, que você pode ter 10%, como pode ter 100% dessa visão, como também pode ser que você esteja assistindo como um filme, numa televisão, vendo uma projeção daquilo que a pessoa quer mostrar a você. Então isso também é possível. Próxima questão, 448. A dupla vista é permanente? Resposta: a faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que encarnados de corpos mais grosseiros. Então, aqui Allan Kardec ouve da espiritualidade. A faculdade mediúnica, ela é permanente, mas o seu exercício nem sempre. E aí ele dá um comparativo que no mundo em que nós estamos, a mediunidade, ela é muito difícil. Às vezes a gente imagina, é fácil o espírito encostar no médium e ter uma comunicação, uma sintonia. O irmão Jacó, que é Frederico Figner, foi espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira, foi um grande espírita na sua época no Rio de Janeiro. Ele pensava que quando ele desencarnasse, ele ia encostar em qualquer médium e já ia sair escrevendo, falando, orientando. E ele fala no livro Voltei, aquele livro é de um espírita desencarnado para nós, espíritas encarnados. Ele fala, olha, como é difícil, estando numa outra dimensão, conseguir uma sintonia com o encarnado. Então é mais ou menos o que ele diz aqui. O nosso mundo, apesar de ter muito avanço na ciência, na medicina, nas construções, nós ainda, em termos de mediunidade, ainda temos muito que aprender. A última pergunta deste primeiro bloco, 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Resposta: na maioria das vezes ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem esta faculdade de dupla vista, e nisso é que chamas visão. Interessante também, eu gostaria de citar, dentro da dupla vista, o nosso querido Chico Xavier contava que ele tinha uma perfeição em ver o mundo espiritual. Ele começou a ter uma mediunidade
que ele olhava para aqueles amigos que iam visitá-lo e os seus olhos passavam a ser como se fosse um raio-x. O Chico olhava para a pessoa e via todos os órgãos da pessoa interno. E o Chico percebia as doenças que a pessoa tinha e o Chico sabia que aquela doença iria avançar e ele teria pouco tempo de vida. O Chico conta que ele começou a se perturbar com essa mediunidade. Ele começou a ter problemas, porque eram amigos dele. Então ele pede a Emmanuel se poderia bloquear essa mediunidade que estava atrapalhando o seu desenvolvimento em outras áreas. E ele realmente é atendido pela espiritualidade e é bloqueado nele essa mediunidade. Veja, André, que coisa fantástica. E aqui a espiritualidade fala também daquelas pessoas que lê sorte. Tem algumas pessoas que têm a mediunidade, só que comercializa, mistura um pouco o que vê, porque naturalmente espíritos sérios não vão dignar em trabalhar com pessoas que lê sorte, mas nós não podemos dizer que todas estas pessoas são farsantes, não. Tem muitas pessoas que lê a mão, por exemplo, cartomante, essas pessoas que interpretam, que se usasse a mediunidade para o bem, teriam grandes trabalhos na senda do bem, só que usam para o outro lado. Mas isso não quer dizer que eles não têm mediunidade, o problema é a interpretação que dá para a mediunidade. Acaba ficando na mão de espíritos inferiores, e nós sabemos que os espíritos inferiores, eles têm muita limitação naquilo que eles veem e aquela maneira que eles interpretam. Lembrando que mediunidade não é questão moral. Tem muitas pessoas com uma moral elevada que não sentem nada e tem muitas pessoas que têm uma moral duvidosa e têm verdadeiras faculdades mediúnicas. Por isso que Kardec define a mediunidade como orgânica e não moral. Entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é 19 997 782794. Aguardo a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarini Vilar. Não saia daí, é um pequeno intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, como eu disse, o intervalo é muito rápido, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarini Vilar. Pela nossa querida TV Mundo Maior. Hoje nós estamos estudando algumas questões do Livro dos Espíritos, falando um pouquinho da dupla vista. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo. Já vimos algumas questões e agora daremos continuidade em outras. Veremos agora a questão 450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Resposta: sim. O trabalho sempre conduz ao progresso e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Então, Allan Kardec pergunta, eu posso exercitar? Como, por exemplo, eu aprendi a dirigir. Conforme eu vou exercitando, eu vou tendo naturalidade em conduzir um carro, uma moto ou algum veículo. No trabalho, a mesma coisa. Quando eu começo, é aquela dificuldade de onde está isto, onde está aquilo, e com o exercício diário, eu vou fazendo as coisas naturalmente. Mediunidade também pode ocorrer? Sim. Mediunidade é um exercício, você vai tendo mais facilidade, desde que você não se perca também no orgulho, na vaidade, achando que já é o melhor médium, achando que a sua mediunidade é a melhor, aí você perde o amparo dos bons espíritos e passa a conviver com os pseudo-sábios. Então o exercício é natural, mas tem que vigiar muito para não comprometer a faculdade mediúnica. É interessante, André, vamos lembrar aquela novela O Profeta, que realmente aquele jovem que de um momento para o outro teve a mediunidade assim, bastante estampada, mediunidade de visão, de intuição, uma coisa fantástica, até que ele começou a usar aquilo de maneira imprópria para se aproveitar do fenômeno
e ele no final acaba tendo que fazer embuste, sendo um embusteiro, para poder manter aquele padrão de vida que ele estava tendo, já que ele começou a comercializar aquele ato. Contando o caso e não quem o praticava, Itapera mesmo, nós tivemos visto uma médium de materialização que veio à cidade ganhando dinheiro de uma outra instituição espírita para atrair pessoas. Chegou um determinado momento, perdeu a faculdade mediúnica, ou adormeceu. Eu não vou dizer perdeu, porque a pessoa não perde, mas adormeceu. Por quê? Porque ela estava usando a sua faculdade mediúnica não para mostrar que os espíritos existem. E era a pessoa que tinha uma faculdade, quem a conheceu, não a conheci, mas quem a conheceu, extraordinária. E teve um fim de vida muito triste. Se você quiser saber um pouco mais da consequência dos médios que se transviam, é só você acompanhar pela nossa TV A Caminho da Luz, pela playlist, o segundo livro de André Luiz, que é o livro Os Mensageiros. Você vai ver ali os médios decaídos. Vale a pena você acompanhar capítulo a capítulo e ver o sofrimento desses espíritos depois do desencarne. Questão 450A. Esta faculdade se liga à organização física? Resposta: por certo. A organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Por isso que nós já dissemos que ela se trata, a mediunidade, de uma questão orgânica, física e não moral. Por isso que tem pessoas que são pessoas muito moralizadas, que não têm uma mediunidade tão acentuada, e tem pessoas imorais, por exemplo, que usam de uma mediunidade para o trabalho que nós chamamos na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, de esquerda, que ainda fazer o mal para o outro. Aqui Kardec pergunta da faculdade orgânica. E agora nós vamos ver da hereditariedade. Será que a mediunidade, seja dupla vista ou uma outra, eu posso herdar de um pai, de uma mãe? Eu posso herdar de um avô, de uma avó, de um tio? Olha a pergunta 451. De onde vem que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? Resposta: similitude de organizações, que se transmite como as outras qualidades físicas, e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação, que também se transmite de um para o outro. Então não é que a faculdade mediúnica é hereditária, o meu pai é um extraordinário médium, eu também serei. Não, não necessariamente. Mas pela afinidade que eu possa vir a ter com ele, eu posso também ter uma similitude na faculdade mediúnica, mas não quer dizer que eu herdei, por exemplo, meu pai é diabético, eu herdei a diabetes dele, não. A faculdade mediúnica não entra no campo da hereditariedade, entra no campo da afinidade. Interessante, André, nós poderíamos também fazer uma comparação exatamente de que os afins se atraem, né? Então, por isso que é comum, às vezes, você vê uma família que todo mundo tem câncer. Você vê uma família que todo mundo tem diabetes. Isso é hereditariedade espiritual, que hoje a própria ciência, apesar de querer colocar como hereditariedade, não consegue. Porque às vezes tem 4 filhos, 2 ficaram e pegaram essa doença, 2 não. Então, se é hereditário, todos eram para ter doença, porque nasceram da mesma fonte. Então, nós percebemos que o Espiritismo vem trazer para nós algo de uma profundidade muito maior que se chama afinidade. Se nós tivermos que passar por aquele mesmo quadro dentro do corpo físico, na questão orgânica, aquele processo de saúde, exatamente por ter abusado do meu corpo numa vida anterior, nós vamos nos reunir através de afinidade. Como também nós sabemos, e o André deu uma interpretação muito bacana há pouco, não é? Que é normal, por exemplo, um filho de um jogador de futebol. Ele acompanhou a vida inteira o pai dele ser um jogador de futebol. E ele diz, olha, eu quero ser como meu pai, um médico, uma profissão qualquer. Então isso é a vontade. E isso faz com que muitas vezes a pessoa siga aquele caminho. Então isso é muito diferente do que ser hereditário. Questão seguinte, pergunta-resposta e uma colocação de Allan Kardec. Pergunta 452.
É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Resposta: a doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra às vezes num estado particular que permite ao espírito ver o que não podias ver com os olhos do corpo. E aqui uma colocação do codificador. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de a conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Interessante que é muito comum uma pessoa, por exemplo, no leito de morte, isso aconteceu com a minha avó materna, dizer que via, por exemplo, meu avô, que a minha mãe perdeu o pai quando tinha 16 anos de idade, meu pai não a conheceu, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, e a minha avó, ele já havia desencarnado há mais de 40 anos, dizia, está vendo ele, vendo a sua mãe, vendo outros parentes, que há muito já havia desencarnado. Muitos dizem, coitado, olha, já não está mais com a saúde mental normal. Não, às vezes a pessoa está com a saúde mental normal e realmente está vendo aqueles espíritos. Porque com o adoecimento físico, ele passou a ter uma superexcitação do seu perispírito. E ele não está vendo com o olho físico, ele está vendo com o olho espiritual. Muitos dizem, olha, já não há mais o que fazer, e quando entra nesse estágio, e realmente foram os últimos dias da minha avó encarnada aqui conosco. Estou dando o exemplo dela, mas poderia dar de outras pessoas. Então, não é que a pessoa está no estágio de loucura, não é que a pessoa está num estágio fora de si, não. A pessoa está vendo com os olhos do espírito. Já está tão tênue os liames, o fluido vital já está tão baixo que a pessoa já vive mais do lado de lá do que do lado de cá. Já está vendo mais com os olhos de lá que os olhos daqui. Então essa pergunta aqui que Kardec fez no século XIX, em pleno século XXI, é muito normal, muito natural e ainda desconhecida pela ciência humana. Eu gosto muito da colocação de Kardec também, que define de uma maneira sublime, não é? Porque quando ele coloca para todos nós que, de uma certa maneira, quando nós passamos uma locomoção, como nós passamos uma dificuldade, como quando nós estamos vivendo hoje através do vírus, as pessoas todas com muita preocupação, isso pode sim auxiliar a pessoa a desenvolver, mediunicamente falando, algum dos seus aspectos de mediunidade, entre eles a dupla visão. Então a pessoa começa a ter uma visão mais compacta, começa a ter uma visão mais apropriada. Então isso é muito comum, não é? É porque ela desenvolve o quê? Sensibilidade. Vamos relembrar que mediunidade é sensibilidade do espírito, não é do corpo. Quando eu falo do espírito, eu estou falando do perispírito, que é quem capta todas as nossas sensibilidades. Por exemplo, nós estávamos falando de doença há pouco. Então, quando num determinado momento eu desperto para uma doença no meu corpo físico, com certeza essa doença está alojada no meu corpo perispiritual. E num determinado momento ela eclode. Então é assim que funciona o nosso corpo, tanto nas coisas com referência à matéria, quanto as coisas com referência à sensibilidade mediúnica. Por isso que quando uma pessoa, por exemplo, tem que tirar um membro, ou perde um membro, uma perna, um braço, algo, é muito comum a pessoa dizer assim, eu estou sentindo um formigamento na minha perna, já não tem mais a perna física, mas é a perna espiritual. Eu estou sentindo uma coceira, estou sentindo um calor, estou sentindo um frio. Não é na perna propriamente, é na perna espiritual. É interessante, esse é um ponto muito interessante. Quando você amputa uma perna, você não amputa a parte perispiritual. É isso que às vezes nós temos dificuldade de compreender. É por isso que a pessoa quando volta ao normal, só estou com uma coceira na perna. Você não pode estar com uma coceira na perna se você não tem mais a perna, mas você está com coceira no seu órgão perispiritual que está emitindo um comando para o seu cérebro.
Olha que coisa interessante, o Espiritismo nos dá essa visão de nós nos aprofundarmos nesses aspectos. Por isso que eu tenho o hábito sempre de dizer, a ciência só vai conseguir evoluir cada vez mais quando ela trabalhar com a questão da espiritualidade, com o corpo perispiritual, tratar do corpo e do espírito. Aí sim nós vamos ter uma ciência mais moderna. Entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é 19 997 782794. Aguardo a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, programa esse apresentado pela nossa TV Mundo Maior, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.